CBN Cultura Empresarial, com Adriano Lima. Adriano Lima já está. Boa tarde, Adriano. Até que enfim eu conheci você. É o único dia que eu não venho aqui no estúdio na terça-feira. Estava com inveja de Marcela Vasconcelos, sempre tocando o programa, falando com você. Eu ouvia no rádio de um lado para o outro, ouvi na voz. Que prazer te conhecer. Boa tarde. Boa tarde, professor. É toda minha. Infelizmente, Marcela não está aí, mas é uma oportunidade única aí de entender com a nossa audiência querida e saudar aí nossos amigos Washington e Anderson, sempre preferindo o Anderson pelas saudações vascaínas aqui também de São Paulo. Então, é um prazer estar com você. É vascaíno também? Está feliz hoje com o gol do lateral? PH. Estou bastante feliz. Eu não posso falar muito porque eu sou cruzeirense e o Fabrício Bruno não fez nada bonito hoje. Foi feia a coisa. Eu não vi, que eu saí para um compromisso e estava 1-0 Brasil. Depois eu só vi na internet os gols, quer dizer que o Brasil perdeu, né? Sim. Mas eu e Marcela sempre estamos conversando aí sobre futebol e também é bastante legal. E nossa audiência já está acostumada. Maravilha. E eu tenho um convidado hoje que também, por coincidência, tem o mesmo time que eu e Anderson. Ele vai se apresentar vascaíno. já. Oh, que maravilha. Vascaíno. Eu saí de casa, estava 2-0 Brasil. O trecho até o meu escritório de carro dá 5 minutos, 10 minutos. Eu cheguei e demorei a ligar a televisão. Quando eu liguei, eu falei, epa, acho que é a Alemanha, já estava 3-2. Levei um susto, mas faz parte. Pois é, Adriano, então hoje você trouxe um convidado muito especial, Marcos Negreiros. Marcos já está aí? Boa tarde, Marcos. Tudo bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês e trazer um pouco da nossa história e do que a gente já impactou no Brasil. E sim, sou vascaíno, estou um pouco triste, porque obviamente o resultado não foi positivo, mas o PH fez uma grande partida e provavelmente vai ser o lateral titular na próxima Copa. Eu tenho medo dos jogadores do meu time que vai para a seleção, que depois volta e fica mascarado. Quando vai a primeira vez, eu fico sempre seguro. Espero para ver se vai ter uma sequência. Porque a seleção é ótima para queimar jogador. Tomara que não queima, porque a gente está precisando de lateral. Isso é uma coisa que falta na seleção, é lateral. Doutor Marcos, nós vamos falar hoje sobre A-Care, é isso? Eu sou da língua latina. Falo italiano, hablo espanhol, português, mas inglês... Eu tenho dificuldade. É essa a mesma pronúncia? I-Care? I-Care, perfeito. E eu acho que mais do que a nomenclatura é a gente falar como que a gente está revolucionando o setor oftalmológico. Se vocês perceberem, 100% aqui usa óculos, né? Eu, você, Adriano, enfim, estamos de óculos e essa é uma demanda que vai crescer cada vez mais na população e a gente conseguiu atrelar tecnologia e qualidade para levar isso, de fato, aos 4 cantos do Brasil. Maravilha. Doutor Marcos, para começar, queria que você se apresentasse brevemente e contasse com poucas palavras o que é a A-Care hoje e a sua história junto com isso. Bom, legal. Eu sou Marco Negreiros, sou médico, sou oftalmologista, mas sou nascido no interior de Minas Gerais, sou de São Lourenço, tá? Uma cidade com aproximadamente 40 mil habitantes. Fiz medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois vim para São Paulo, local que eu estou até hoje. E, basicamente, a I-Care foi criada em 2019, com um propósito muito claro de democratizar o acesso à saúde visual por meio da tecnologia. Hoje, a gente já conseguiu levar isso para todos os estados do Brasil. Hoje, dentro da nossa plataforma, a gente tem 10 milhões de usuários, mais de 1.800 médicos oftalmologistas, e são feitos mensalmente mais de 600 mil exames e consultas dentro da nossa tecnologia. Que maravilha. A tradução do A-Care é cuidado com os olhos? É isso? Exatamente. O nome por si só já é um atrativo, né? Quem usa óculos sabe a importância do cuidado com os olhos. Exato. Adriano? E tem um grande ponto, João, já passando para o Adriano, o nome é porque a tecnologia é brasileira, só que já está sendo usada em outros países. E aí você universaliza de uma maneira até mais democrática
E você trouxe um ponto super ótimo. Quem usa óculos sabe da importância. Exato. E quem nunca foi? Aqui a gente vai falar um pouco também, a gente tem um Brasil que é um país continental, com uma dificuldade de acesso muito grande, e é isso que a gente está quebrando, barreiras geográficas e sociais com a nossa companhia. Muito bom. Fica à vontade, Marco, Adriano. Obrigado, professor. Você tem uma trajetória como médico, né? E não que tenha largado a medicina, acho que é uma expressão muito forte, mas você trocou aí de posição para poder empreender e poder, né, estar ajudando o país hoje a ver a saúde, né, ocular com outros olhos, se eu posso fazer essa pequena paródia aqui. Então, fala um pouco como foi essa história, né? Você apresentou um pouco aí sua origem aí de Minas, vascaíno, mas você fez medicina e foi empreender. Como foi essa virada? O que te levou a empreender? Como surgiu a ideia da iCare? Excelente ponto, Adriano. Assim, como médico, a gente sabe o dever social e o quanto a gente consegue impactar de fato a população. Então, eu tive uma escola exemplar, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, na qual a gente teve contato com todas as especialidades. Quando eu vim para a oftalmologia e, de fato, comecei a atuar durante a minha residência, eu percebi que eu teria um impacto maior se eu conseguisse construir algo, e aí, utilizando tecnologia, que alcançasse em locais que não são bem assistidos. Porque se a gente olha para o Brasil hoje, 70% das cidades não possuem oftalmologistas. Tá? Então, como você leva acesso se não tem um profissional? E, inclusive, foi meu trabalho de conclusão de residência médica, comparando com outros países muito menores do que o nosso, que já utilizavam tecnologia para levar acesso a algumas populações desassistidas. Então, a minha virada de chave foi um entendimento que, como médico assistencial, eu teria um teto, uma capacidade de atendimento, e criando uma empresa com muita seriedade, afinal de contas, a gente tem alguns sócios super importantes, como o próprio Hospital Israelita Albert Einstein, a gente passou por um crivo muito grande de Comitê de Ética e Pesquisa, Plataforma Brasil, então levar algo de tecnologia em saúde é diferente de outras áreas. A gente está lidando com o maior bem do ser humano. Então, fazer isso com muita responsabilidade passou a ser meu lema de vida. Então, consequentemente, a minha virada de chave foi como eu exponencializo, atingindo números de fato populacionais, e não apenas como médico assistencial, foi a criação, foi o motivo da criação da iCare. Doutor Marcos, como que surgiu, como que veio a ideia do iCare? Que dor, qual o problema de mercado, o que o senhor enxergou que movimentou para essa direção? Eu acho que eu já falei, eu sou do interior de Minas, né? E aí, quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe foi chamada no colégio. E no interior, pessoal, algumas pessoas vão entender o que eu estou dizendo. Não tem... a gente respeita muito toda a hierarquia, né? Então, a professora é a autoridade máxima dentro da sala de aula, e aí, basicamente, ela chamou minha mãe e falou, olha, o Marco é um excelente aluno. No entanto, ele só quer sentar na primeira fileira. Nesse contexto, minha mãe virou para mim e falou, olha, você vai sentar onde a professora mandar. Eu falei, perfeitamente. Só que lá atrás eu não enxergo tão bem. E a professora teve um entendimento, falou, mãe, eu acho que ele tem algum problema de visão. No entanto, eu esperei muito tempo para ser atendido por um médico oftalmologista e descobri, hoje eu tenho um alto grau de astigmatismo, tá? Eu tenho 5 em um olho, 6 no outro. Então, basicamente, se eu não tivesse tido acesso, se eu não tivesse tido a descoberta desse diagnóstico, eu não conseguiria fazer medicina, sim, eu não conseguiria fazer oftalmologia e estar realizando o trabalho que eu realizo hoje. Então, nesse contexto, para mim, se a gente olha para o Brasil e sabe que 70% das cidades não têm oftalmologistas e não há a menor possibilidade da gente formar número para ocupar o Brasil inteiro, a tecnologia tem que estar a nosso favor. Então, foi isso que me motivou. Eu já ter passado por essa jornada, ter o fato de que o mercado como um todo ele é muito pulverizado e a gente tem uma dificuldade muito grande de levar o profissional até a ponta. Então, o propósito da iCare foi muito claro, unir toda a jornada de maneira muito qualificada, sempre com uma visão médica, oftalmológica, ou seja, quem atende na nossa plataforma sempre são médicos oftalmologistas, mas dando acesso através de um celular, através de um computador, através de um tablet,
ele consegue hoje fazer até 17 exames visuais e, consequentemente, ter acesso de qualidade a um médico, estando em São Paulo, estando em Belém, estando em Rio Branco, independente da barreira social e geográfica, a gente consegue levar, de fato, um cuidado tão especial que é o cuidado com a saúde visual. Uma história muito bonita, né, Adriano? Doutor, diante de uma história tão bonita dessa, como que o senhor definiria numa frase, numa palavra, o que é a A-Care? Qual é o significado, qual que é o coração disso? A sua história é comovente, trazendo essa história para dentro, como poderíamos definir? A A-Care é uma empresa brasileira que nasceu para democratizar o acesso através da tecnologia. Acesso à saúde visual. É isso que a gente faz, esse é o nosso lema, e agora a gente está tendo a honra de fazer não apenas no Brasil, como em alguns outros locais. Mas em uma frase, a A-Care é a empresa brasileira que nasceu para dar acesso à saúde visual para toda a população. Nós estamos com o quadro Cultura Empresarial, falando com o Dr. Marcos Nogueira e com Adriano Lima. Eu vou pedir para o Anderson trazer o nosso celular, que já deve ter algumas perguntas aqui. Adriano, fica à vontade. Doutor Marcos, esse nosso programa não é sobre medicina, é um programa sobre gestão, cultura empresarial. No aspecto das empresas, em que a A-Care tem aprendido sobre as oportunidades ou os desafios, as dores que as empresas têm, que muita gente não enxerga como você enxerga, e como a A-Care está se posicionando para os nossos ouvintes aqui, que muitos são donos de média, pequena, ou trabalham em grandes empresas ou empresas pequenas. A gente tem uma audiência aqui muito qualificada. Mas como a A-Care pode ajudar as empresas nas dores que você enxergou? Perfeito, Adriano. Hoje a gente sabe que os empresários levam o Brasil à frente, e, consequentemente, dão grandes oportunidades de emprego, enfim. Eu sou um empreendedor, então, basicamente, a gente entende quais são as verdadeiras dores dos empreendedores ao longo do Brasil. E hoje a gente consegue, pelas empresas, atacar 3 dores muito fortes. A gente conhece muito bem as leis e a gente tem muita qualidade no que a gente entrega para a empresa. Quando a gente fala com todas as companhias, e aqui são centenas que já são nossos clientes, a gente consegue atuar na empresa, ponto 1, auxiliando essas empresas a cumprir uma lei, que é a cota mínima legal com relação ao PCD, que é a pessoa com deficiência. Hoje, a nossa inteligência artificial ela consegue fazer uma detecção, através da nossa IA, de quem é PCD visual e, consequentemente, o nosso médico oftalmologista consegue laudar e entregar isso para a companhia, para o colaborador, ele ser enquadrado e ter todos os benefícios desse enquadramento. Além disso, aquelas empresas que obrigatoriamente precisam realizar os exames visuais nos colaboradores, a depender de cada funcionalidade, de cada papel dele dentro da companhia, a gente faz isso sem precisar que ele saia do contexto do ambiente de trabalho e, muito mais do que isso, sempre sendo assistido por um médico oftalmologista. E quando a gente olha para um contexto global, como a gente falou no começo da nossa entrevista, no qual todo mundo cada vez mais dependente de telas, no qual a gente está entendendo que hoje no Brasil 32% da população é míope. Até 2050, metade da população vai ser míope. Essa é a futura população economicamente ativa. Isso já impacta diretamente a produtividade desses colaboradores. E, de fato, a gente consegue fazer com que o colaborador ele tenha acesso a uma plataforma, a um programa de prevenção que dá acesso a 17 exames, mais consulta, inclusive descontos na aquisição de óculos, de grau, de sol e até lente de contato. Então, se eu fosse resumir o que a gente consegue agregar para a empresa, é tudo isso, são essas 3 fortalezas. Então, a gente consegue entregar da triagem inicial, a detecção do PCD, aos exames obrigatórios, até o bem material, que a gente sabe o quanto as empresas hoje buscam realmente produtos, benefícios que tragam, agreguem valor ao colaborador de fato e consigam trazer valor também para a saúde financeira da companhia. O Paulo Cândido... E se um ouvinte nosso... Opa! Fazer uma pergunta. O Paulo Cândido mandou uma pergunta aqui. Ele perguntou o seguinte, escuta,
como que eu posso usufruir disso? Como que eu posso ter acesso? No caso, ele não está pensando do ponto de vista empresarial, está pensando enquanto cliente. Como que ele tem acesso à iCare? Hoje a companhia do Paulo, a empresa que ele faz parte, Sim. ela tem que fazer a contratação do produto benefício visão para ele, consequentemente, ter acesso a todo esse rol de exames que a gente citou. No entanto, a gente obviamente não deixaria um usuário desassistido. Existe um aplicativo que ele fala e ele dá muito acesso à população como um todo, chamado Oculi, OCULLI. Então, basicamente, o Paulo, ele Sim. pode baixar esse aplicativo em qualquer loja, tá? Tanto loja da Apple, Play Store, Apple Store, no que ele quiser, e ali vai dar acesso a tudo o que ele precisa de saúde visual. Qual a diferença? O da empresa, ele é muito mais completo e envolve os exames que são obrigatórios por lei. O Oculi é a forma dele conhecer mais a iCare e já ter um gostinho de tudo isso que a gente está revolucionando no mercado. E do caso, essa não é a pergunta do Paulo, mas eu estou tentando incrementar a pergunta do Paulo para esclarecer. Se ele for uma pequena empresa, um comércio com 2 funcionários, com a família, ele entraria em qual? Ele entraria no benefício visão. Sim. Porque o benefício visão ele consegue, de ponta a ponta, resolver as questões oftalmológicas de fato. E aí a gente vai ter um canal para ele, consequentemente, entrar e ser atendido com o maior prazer pelo nosso time. Que maravilha. Adriano, desculpa, eu te interrompi para atender o nosso ouvinte aqui. O ouvinte é a nossa prioridade, o professor. Fez muito Verdade. bem. E, coincidentemente, era a mesma pergunta. Sim. Como poder ter acesso, né, à iCare. No caso, Marco, como a empresa, né, contrataria o serviço da iCare, acho que vale a pena deixar aí mais claro, antes da gente sair daqui a pouquinho, quase chegando aí, o nosso intervalo aí. Exato. Com o repórter CBN. Vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso repórter CBN, para não cortar a questão, e aí o doutor Marcos responde com maior tranquilidade. Doutor Marcos, a cada 30 minutos nós temos uma interrupção para o repórter CBN, mas é só um minutinho e a gente já está de volta. Segura aí que a gente já retorna. Hoje estamos entrevistando o Dr. Marcos Negreiros, da iCare. Estamos também com o expert, o Adriano Lima, grande conhecedor da área empresarial. O melhor do Brasil, né, Adriano? Fica mais fácil assim, curta caminho a gente fazer a apresentação direta. Antes de ir para a questão, tem uma pergunta do ouvinte aqui que está na sequência do que a gente estava falando. Então vamos atender ele. Ele fez a pergunta pelo YouTube, o Cauê Prado. Ele, naquela sequência que falou ali da questão da empresa, da pessoa, ele pergunta o seguinte: então com a iCare eu consigo fazer meus exames oftalmológicos sem sair de casa? Com certeza. Você consegue fazer todos os exames oftalmológicos dentro desses 17 sem sair de casa. Ah, doutor Marco, consigo renovar a prescrição dos meus óculos pela iCare? Sim, consegue. Ah, consigo fazer o exame de acuidade visual? Sim, consegue. Então, a gente consegue contemplar tudo isso com tecnologia de ponta brasileira. Eu sempre bato isso porque eu acabei de chegar da China, pessoal. E a gente muitas das vezes tem uma síndrome que o exterior sempre é muito melhor e a gente constrói coisas muito grandes no Brasil que precisam, de fato, ser valorizadas. A iCare, ela está começando uma trajetória, a gente tem 10 milhões de usuários, mas está realmente no começo, é uma empresa de 6 anos, mas tem muita empresa brasileira que já é relevante e a gente se torna referência para os gringos. Então, respondendo ao ouvinte Cauê, sim, é possível e isso é um grande prazer para a gente. Porque você pegar um paciente do interior do Amazonas, por exemplo, que precisaria andar 3 dias de barco mais X horas de carro para ter acesso a um profissional oftalmologista, conseguir conectá-lo através da tecnologia, com os exames por IA validado e posteriormente ele ver um oftalmologista ainda resolvendo aquele problema, isso é muito gratificante e é o propósito da companhia. Adriano, quando nós fomos para o intervalo, você fez uma questão. Vamos renovar essa questão para o nosso ouvinte que de repente ligou o rádio agora, compreender a sua pergunta antes do Dr. Marcos responder. Vamos em frente. Eu vou readaptar a pergunta. Doutor Marco,
você já tem trabalhado com algumas empresas, você citou aí, né, uma grande quantidade de usuários. Você poderia compartilhar alguns casos de bons resultados? E a minha pergunta anterior era, como uma empresa faz para contratar a iCare? Qual o melhor caminho, né, melhor acesso? Com certeza, Adriano. Eu vou trazer alguns resultados que foram relevantes, inclusive do ponto de vista saúde e ponto de vista empresarial. A gente já teve casos de companhias que realmente estavam tendo alguns problemas para encontrarem os colaboradores que, pela cota, precisariam ser PCDs. Tanto pela dificuldade de acesso ao médico, quanto pela dificuldade desse profissional no próprio mercado. E a empresa, com valores muito sólidos, ela falou, eu não quero contratar por contratar, eu quero realmente que isso se torne uma cultura empresarial e que isso leve qualidade para o meu colaborador final. Então, a empresa estava com uma multa de mais de 20 milhões pelo não cumprimento da cota de PCD, e a gente conseguiu, com a nossa plataforma, rodar um screening, e aí eu estou falando de dezenas de milhares de colaboradores, e a gente encontrou os PCDs, e o número mínimo de PCDs foi batido a cota, e foi um grande case de sucesso para a companhia, porque teve uma multa evitada de mais de 20 milhões. Além disso, teve um outro caso bastante interessante, a gente atende muitas empresas que são desde chão de fábrica até pessoas que só ficam na frente da tela e etc. A gente teve um caso de um acidente ocular grave. Então, foi um colaborador que estava manipulando detergente alcalino. E para quem não sabe, o detergente alcalino, pessoal, ele é muito mais prejudicial, inclusive, que um ácido para a córnea. A córnea é a estrutura mais inervada do corpo humano. E ele queimou a córnea com detergente alcalino. Imagina a dor. Só que nesse caso, ele estava a 500 km de distância do hospital mais próximo. A gente conseguiu entrar em 5 minutos na consulta com ele, um dos nossos 1.800 oftalmologistas, fez a orientação da técnica que estava no local, que estava na planta, e basicamente, depois desse primeiro atendimento, a gente evitou que esse caso fosse para um transplante de córnea, porque a gente fez um atendimento muito rápido, fazendo uma resolução de um problema que o Adriano, mais do que ninguém, sabe que potencialmente seria um desastre para a companhia. No final, o colaborador ele ficou bastante, inclusive, grato por ter sido atendido por um profissional de altíssimo gabarito, de São Paulo, com as melhores formações, e a gente conseguiu resolver o caso dele de uma maneira, através da tecnologia. A tecnologia que é meio, ela não é fim, mas a gente utilizou a tecnologia e a IA para levar esse melhor atendimento. Foi bom para a empresa, foi bom para o colaborador, a gente evitou que ele, de fato, fosse para um transplante de córnea e acabasse tendo risco de perder a visão. Então, esses são 2 casos, Adriano, muito emblemático, tanto no caso da empresa que precisava cumprir uma cota mínima, quanto uma outra empresa que já era nossa cliente, teve um acidente grave e, basicamente, a gente conseguiu socorrê-lo em 5 minutos e, de fato, mudou a vida desse colaborador. Nós temos um ouvinte Nossa audiência aqui, professor, só um minuto. Sim, por favor. Na nossa audiência aqui, Marco, a gente tem muita gente aqui da região do Centro-Oeste, do agro, que talvez se identifique aí com essa realidade, né, da distância, da falta de acesso ali local. E aí, como essa empresa interessada pode contratar? Perfeito. Qual o canal? Se permite, Adriano e doutor, casa aqui com a pergunta do seu xará, Adriano de Campo Verde. Ele quer saber, é uma franquia, é uma empresa só? Como que eu me relaciono com isso? Campo Verde está a 110, 115 quilômetros aqui de Cuiabá. Perfeito. Respondendo os 2 Adrianos. Isso, coincidência. Exato. Você pode entrar em contato tanto pelo site institucional, www.icarehealth.com.br, quanto pelo Instagram da iCare e do Benefício Visão, que é o nome do produto que as empresas contratam. Se você colocar no Google Benefício Visão, você vai encontrar páginas sobre a nossa empresa e como contratar. Então, basicamente, de novo, site www.icarehealth.com.br ou no Google Benefício Visão e no Instagram com o mesmo nome.
E aí, respondendo a pergunta do segundo Adriano, não é franquia. É uma empresa, nós somos uma empresa de tecnologia, tá, Adriano? Então, basicamente, a gente consegue atender o Brasil inteiro, 24/7, e você vai sempre estar falando conosco, e aí a sua empresa, a sua companhia vai ter uma gerente de contas para cuidar de você e fazer o que é melhor. Nosso objetivo é resolver todas essas dores que a empresa tenha, desde a cota PCD até a dificuldade de acesso, levando um benefício que agregue saúde e valor para o colaborador. Vamos ao nosso Adriano agora. Adriano Lima. Vamos embora. Obrigado, professor. Marco, você, como um empreendedor, e nossa audiência também tem vários donos de empresa aqui, você deve ter enfrentado e ainda enfrenta resistências, barreiras. Como tem sido essa vida de empreendedor no que diz a respeito aí aos desafios, né? Aos obstáculos, às barreiras, e como você tem superado isso e o que pode compartilhar com a nossa audiência? Excelente pergunta, Adriano, porque são poucos os médicos que se tornam empreendedores, visto que a nossa formação ela é uma formação muito técnica. No entanto, os grandes empreendedores de saúde, como se destacam a nível Brasil, desde Dr. Edson Bueno, Dr. Jorge Moll e etc., eles são conhecedores de saúde. Então, basicamente, a gente beber da fonte de tudo que eles fizeram, entendendo que na saúde, para você conseguir levar impacto, você tem que conhecê-la. A gente tem um lema aqui na iCare, que todos os nossos colaboradores levam para si, que o segredo do sucesso é a constância do propósito. Então, basicamente, o nosso propósito ele é muito forte. E isso faz com que a gente acorde e impacte cada vez mais vidas, cada vez mais empresas, cada vez mais pessoas. E através da tecnologia. Então, Adriano, a gente sabe que empreender no Brasil é um grande desafio. No entanto, o Brasil tem muita oportunidade. Então, com pessoas sérias, com muita credibilidade, fazendo um trabalho como bom mineiro, eu ouvi uma frase, pessoal, que me marcou muito. O mineiro mais bobo fez o avião, né? Então, que é o Santos Dumont. Então, a gente vai sempre com um trabalho sólido, indo pelas beiradas e entregando, de fato, um valor. E aí, o boca a boca, isso chega e toma uma proporção grandiosa. Mas eu bebi de muita fonte de pessoas relevantes na saúde e hoje eu consigo trazer um pouco dessa cultura e desse lema aqui para dentro da iCare. Trazendo para a cultura empresarial propriamente dita, como que você concebe, quais valores são inegociáveis para a saúde da sua empresa? Ótimo, professor. Para a gente, compromisso e responsabilidade são pontos inegociáveis. Afinal de contas, a gente está fazendo saúde. E com saúde, todo mundo sabe, não se brinca. Então, a gente tem um time de tecnologia muito grande, que eles entendem o impacto que eles têm em todos os produtos que eles desenvolvem diariamente. Então, são 6 anos de companhia, milhões de pessoas já impactadas, mas compromisso e responsabilidade são inegociáveis em qualquer um dos setores. E como você vê o papel da liderança, principalmente nesse momento de tanta transformação? A liderança, ela é quem direciona para onde o barco está indo. Então, muitas das vezes você vê alguns barcos perdidos, é porque nem a liderança sabe para onde ela vai. A liderança tem que inspirar. E dentro de um contexto empresarial, eu acredito muito que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Se você está num barco no qual o seu líder, ele diariamente, ele não está apenas falando, ele está vivendo aquilo que ele está falando, isso te arrasta. Inclusive, isso faz com que a cultura se fortaleça de um modo que você passe a atrair as pessoas que realmente façam sentido e compactuem com aquilo que você acredita. O líder, ele é o reflexo da organização, mas mais do que isso, um líder sozinho ele não consegue construir uma empresa de sucesso. A empresa de sucesso é feita por pessoas. Pessoas que acreditam naquela liderança e pessoas que, consequentemente, compactuam com todos esses valores e propósitos. O líder é uma peça fundamental e eu tive o prazer de ser inspirado por grandes líderes ao longo da minha jornada. Para quem não sabe, eu
Eu saí do interior de Minas, eu cheguei a jogar futebol em categorias de base, então a disciplina para mim é algo muito forte. E assim que eu terminei a faculdade de medicina, eu fui tenente da Marinha durante 1 ano. Então, ter exemplos fortes, vivos e que realmente impactassem desde o meu caráter até a minha forma de gestão, me traz o líder que eu sou hoje. Eu tenho muito o que melhorar, eu acho que essa humildade todo líder ele precisa ter, mas basicamente eu carrego uma bagagem que faz parte da minha vida e eu consigo imprimir hoje dentro de todos os processos e todos os times aqui na iCare. É interessante falar isso. O meu escritório trabalha com gestão de crise e gestão de comunicação, né? E eu cheguei a ser jogador profissional até uma altura. E o pessoal ri quando eu falo que boa parte do que eu sei fazer hoje em termos de gestão de pessoas eu aprendi com o futebol. Não é possível, lá não tem conhecimento. Ao contrário, tem bastante. Vamos dar atenção para o nosso ouvinte, o Léo Sousa. Ele pergunta: como faço para indicar a iCare na minha empresa? Seria incrível fazer os exames da minha casa. Pergunta do Léo Souza. Bom, Leonardo, prazer falar com você. Você pode falar para o seu RH, né? Você pode falar para o seu time de pessoas entrar em contato com a iCare, e eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai ser uma aquisição de grande sucesso e de grande impacto para a sua organização. O benefício Visão tem que fazer parte da sua organização e, consequentemente, você vai ter acesso a tudo isso que a gente descreveu ao longo dessa entrevista. Adriano Lima, por favor. É isso aí, obrigado, professor. E se a empresa não tiver RH, vou tentar contribuir aqui, o administrador da empresa, o dono da empresa, procura eles e apresenta aí essa solução, porque eu tenho visto aí os resultados são realmente muito bons. Doutor Marco, você falou que se inspirou em muita gente. Acho que essa é uma forma aí de você se desenvolver, ficou claro. E que outras maneiras você encontra como gestor, como líder, para se desenvolver, para melhorar? E o que você pode dizer com a nossa audiência? Você que é um cara bastante estudioso. Adriano, por incrível que pareça, hoje existe um choque geracional que, na minha concepção, ele é em demasia exagerado. A gente sempre tem mudanças geracionais e, de fato, sempre tem diferentes pessoas em cada geração. Eu tenho aprendido muito com os próprios colaboradores de diferentes idades e, consequentemente, mostrando o lado deles de entender o que de fato faz sentido para eles. Aonde eu estou querendo chegar com tudo isso? Cada um tem um incentivo para acordar, viver e, consequentemente, conquistar algo. Quando você consegue entender o motivo dessa pessoa, você se torna um líder mais empático e efetivo. No final do dia, as empresas sempre é composta por pessoas, mas ela precisa entregar um resultado de fato. Além de todos os cursos, além de todas as trocas com pessoas muito seniors, quem me ensina muito são os líderes que estão do meu lado e, consequentemente, os colaboradores que dividem a trincheira diariamente conosco. Surgiu uma questão de um ouvinte, deixa eu ver o nome, Cláudio. Ele quer saber como que seria essa diferença da relação de empresa. Ele está tentando entender, uma empresa online, uma empresa física, da onde vocês ficam, é só com robô, como que funciona na prática? Cláudio Santos. Nós somos uma empresa que a gente está localizado em São Paulo, tá? E todos os nossos produtos são digitais. Nós não precisamos ir até a sua empresa, nós não precisamos ir até lugar nenhum para a gente desenvolver, para a gente entregar os nossos produtos. Então, basicamente, o nosso contato ele é online e, consequentemente, você entrando em contato conosco, você vai ter acesso a tudo isso que a gente acabou de descrever. Mas a nossa sede fica aqui em São Paulo e quem quiser nos visitar, eu estou aqui nela, é no bairro de Pinheiros, vai ser um prazer receber vocês. Agora, 14 horas e 55 minutos. Adriano, estamos chegando quase ao final do programa. Deixo para você as últimas questões aí com o nosso querido Dr. Marcos Negreiros.
Obrigado, professor. Marco, tem muita gente que sonha em empreender. Talvez algumas ouvintes agora estão pensando nesse sonho, até estimulados aí pela sua história, né? Que conselho, que dicas, que caminhos você poderia compartilhar com eles e com elas? A primeira coisa, você tem que ter muita coragem e tem que ter muito foco. No sentido de, uma boa ideia, ela não vai se desenvolver sozinha. O que faz um empreendedor a realmente ter sucesso é a execução. Então, tem pessoas que realmente nascem para ser empreendedores e construir todos os negócios. E ao longo da minha jornada, o que eu pude perceber com muita clareza é que, de fato, a grande diferença entre uma ideia e um sucesso é a execução. A gente conseguiu construir uma companhia que hoje posso dizer que ela é um destaque nacional, com muita execução, qualidade e seriedade. Então, quem pensa em empreender, total apoio. Vocês mudam o Brasil, a gente muda o Brasil. O que a gente faz? A gente movimenta o país de fato. Mas se alguém pensa em empreender porque ou não vai ter um chefe, ou vai ser mais flexível, pelo contrário. A gente é 24/7 e tem que ter um propósito que te move todos os dias. Porque a gente, literalmente, apanha o dia todo e, às vezes, tem aquela alegria. Então, o empreendedorismo é isso. O empreendedorismo é você estar disposto a ir para uma guerra, vai apanhar, mas você tem um objetivo, você tem um propósito final que te alimenta diariamente. Sem isso, não empreenda. E não venha com apenas boas ideias. Esteja pronto para executá-las de fato. Doutor E Marcos, falando aí desse propósito, só um fica à minuto, vontade. professor. Fala. Fica à vontade, fica à Só para vontade. encerrar. Sim. Falando desse propósito, qual legado você quer deixar aí para a sociedade, filhos, netos, quando se fala em iCare? Adriano, nas andanças que a gente tem pelo mundo e colocando a empresa em outros locais do mundo, uma coisa que eu quero fazer no nosso país é que a próxima geração, elas entendam que a gente conseguiu, de fato, dar acesso de qualidade e mudar a vida de crianças até a terceira idade através da tecnologia. Então, ouso a dizer que a gente vai ter um pré-iCare e pós-iCare quando a gente fala de acesso à saúde. As empresas vão olhar para a gente, pré-iCare, pós-iCare, com a facilitação de acesso a diagnóstico, com a facilitação de cumprimento de lei. Então, é isso que eu quero que meus netos e bisnetos vejam, falam, poxa, essa empresa impactou e, de fato, trouxe um valor muito grande para a saúde da população brasileira. Maravilha. Nós falamos com o Dr. Marcos Negreiros, da iCare. Dr. Marcos, foi um prazer enorme conhecer o senhor, conhecer a sua empresa, saber da importância dela. E com certeza, né, Adriano, outros momentos vai estar aqui com a gente de novo. E conhecer Marcela Vasconcelos, que é a titular daqui. Muito obrigado. Adriano, isso aí, obrigado, professor. Prazer te conhecer. Né? Prazer foi meu e obrigado aí, doutor Negreiros, iCare, e que você siga em frente aí com esse teu propósito, que é muito bonito, e que a gente possa ajudar em nossa sociedade, as empresas e o país. Muito obrigado aí a vocês dois. Na próxima terça-feira, Cultura Empresarial, com Adriano Lima, e já Marcela Vasconcelos aqui, a titular e insubstituível nessa cadeira. Mas hoje eu estou feliz que eu pude conhecer o Adriano Lima e ainda aqui contar com Marcos Negreiro, um prazer conhecer. Para nós uma novidade, eu acho que muito importante para toda a audiência, para as pessoas de forma individual, mas para as empresas também. Parabéns, doutor Marcos, parabéns, Adriano, pelo o convidado que trouxe, pelo assunto que trouxe, e volto a dizer, um prazer enorme, todos tenham uma boa continuidade de semana, que só estamos na terça-feira. Nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco voltamos com Vendas e Negócios com Márcio Barreto. Você ouviu CBN Cultura Empresarial com Adriano Lima. De volta na próxima terça.